Dante acorda em uma floresta escura. Ele está perdido e com muito medo. A floresta é muito densa e assustadora. Ele tenta encontrar um caminho para sair. De repente, ele vê três animais perigosos. Os animais são um leopardo, um leão e uma loba. A loba parece ser a mais feroz e ameaçadora. Ela força Dante a voltar para a floresta escura. Dante se sente desesperado e sem esperança. Então, ele vê uma figura à distância. A figura é o poeta Virgílio. Virgílio oferece ajuda a Dante. Ele promete guiar Dante por uma jornada. A jornada passará pelo inferno e pelo purgatório. Dante aceita a oferta de Virgílio. Dante e Virgílio chegam a um lugar escuro e barulhento. Eles não estão dentro do inferno ainda, mas no seu limite. Este é o anti-inferno, um grande vestíbulo. Aqui estão as almas que nunca tomaram uma decisão na vida. Elas foram neutras, nem boas nem más. Por isso, o céu e o inferno as rejeitam. Essas pessoas correm atrás de uma bandeira que nunca para. Elas são perseguidas por vespas e moscas. O sangue e as lágrimas delas caem no chão. Virgílio explica que estas almas não merecem ser lembradas. Dante sente pena delas, mas também desprezo. Ele vê que a indecisão é um grande castigo. Depois, os dois poetas vão para a margem de um grande rio. Um barqueiro velho os espera. Eles vão cruzar o rio e entrar finalmente no inferno. Dante e Virgílio entram no primeiro círculo do inferno. Este lugar se chama limbo. Não há tormento físico aqui, apenas uma tristeza profunda. No limbo vivem as almas das pessoas boas que não conheceram Deus. Elas não podem ir ao paraíso. Dante vê um castelo brilhante cercado por 7 muros. Eles atravessam os 7 portões do castelo. Dentro, há um grande campo verde claro. Ali estão os grandes poetas, filósofos e heróis da antiguidade. Virgílio apresenta Homero, Sócrates e Platão a Dante. Dante fica muito impressionado e honrado. Ele também vê grandes figuras da história, como Júlio César. Essas almas não sofrem dor, mas desejam uma vida melhor. Eles têm conhecimento, mas não têm esperança de ver Deus. Dante e Virgílio deixam o limbo e descem mais fundo.
Dante e Virgílio chegam ao segundo círculo do inferno. Aqui, um monstro chamado Minos julga as almas. Minos decide para qual círculo cada alma deve ir. Este lugar é para as pessoas que cometeram o pecado da luxúria. As almas são punidas por um vento forte e eterno. Elas são levadas pelo ar, sem controle e sem descanso. Dante vê muitos casais famosos da história e da literatura. Ele reconhece Francesca da Rimini e Paolo Malatesta. Francesca conta sua trágica história de amor para Dante. Ela e Paolo foram mortos pelo marido ciumento dela. Dante fica com muita pena deles e chora. Virgílio explica que o amor pode levar as pessoas ao erro. A luxúria é um amor que ignora a razão e as regras. Dante aprende uma importante lição sobre paixão e consequências. Eles então seguem viagem para o próximo círculo do inferno. Dante e Virgílio descem para o terceiro círculo. Aqui, eles encontram os pecadores da gula. O guardião deste lugar é um monstro chamado Cérbero. Cérbero tem 3 cabeças de cão e late sem parar. O tempo está horrível, com chuva fria e eterna. Os gulosos estão deitados na lama podre. Eles são punidos por terem pensado apenas em comida e bebida. Um dos pecadores se levanta e fala com Dante. Ele se chama Ciaco e era de Florença. Ciaco faz uma profecia sobre o futuro da cidade de Dante. Ele prevê brigas políticas e exílio para muitos cidadãos. Depois da conversa, Ciaco volta para o chão lamacento. Virgílio explica que os pecadores só se levantarão no juízo final. Os 2 poetas continuam sua jornada para o círculo seguinte. Dante e Virgílio descem para o 4º círculo do inferno. Eles encontram 2 grupos de almas em conflito eterno. Um grupo são os avarentos, que guardaram dinheiro de forma egoísta. O outro grupo são os pródigos, que gastaram tudo de forma irresponsável. As almas rolam pesos enormes, empurrando-os com o peito. Quando os 2 grupos se encontram, eles brigam violentamente. Eles gritam: "Por que guardas? E por que gastas?" Seu castigo reflete seus erros na vida. Virgílio explica que a fortuna, ou sorte, não deve ser adorada. Muitos desses condenados eram clérigos, incluindo papas e cardeais. Dante fica muito triste ao ver essa cena. Ele percebe o perigo de amar o dinheiro de forma errada. Os poetas não falam com nenhuma alma neste círculo.
Eles continuam sua jornada em direção ao círculo seguinte. Dante e Virgílio chegam ao quinto círculo do inferno. Este lugar é um pântano escuro e fedorento chamado Estige. Aqui são punidas as almas dos iracundos, ou seja, das pessoas muito zangadas. Elas lutam e se batem umas com as outras na água suja. Dante vê a raiva cega delas e fica com medo. Virgílio explica que a ira é um pecado grave. Depois, ele mostra a Dante outro grupo de pessoas. Essas almas estão completamente submersas na lama do pântano. Elas são os melancólicos, que foram preguiçosos e tristes na vida. Agora, elas estão presas no fundo, sem poder falar ou se mover direito. Suas punições refletem seus pecados, violência para os iracundos e inação para os melancólicos. Um barqueiro chamado Flegias os leva através do pântano. Durante a travessia, uma alma irada tenta puxar Dante para a água. Virgílio protege Dante e empurra a alma para longe. Eles deixam o círculo e se aproximam dos muros de uma cidade em chamas. Dante e Virgílio chegam às muralhas de uma cidade escura. Esta cidade é Dite, que fica no inferno mais profundo. Milhares de almas pecadoras estão presas dentro dela. Os portões da cidade estão fortemente fechados. Demônios cruéis guardam a entrada e não querem deixá-los entrar. Virgílio tenta falar com os guardiões, mas eles se recusam. Dante fica com muito medo da situação perigosa. De repente, um mensageiro do céu aparece diante dos portões. Este mensageiro tem um grande poder e ordena que os demônios obedeçam. Os demônios ficam com medo e abrem os portões imediatamente. Dante e Virgílio finalmente podem entrar na cidade terrível. Dentro, eles veem fogo e sofrimento por todos os lados. Eles estão agora no sexto círculo do inferno. Aqui, os hereges são punidos em túmulos de fogo. O capítulo termina com eles observando essa nova paisagem de horror. Dante e Virgílio chegam ao sexto círculo do inferno. Eles veem um grande cemitério com túmulos abertos. Chamas saem dos túmulos, causando grande dor. Aqui estão punidos os hereges, pessoas com crenças falsas. Virgílio explica que eles desafiaram os ensinamentos da Igreja. Dante fica com muito medo daquele lugar terrível. Eles encontram Farinata de Gliubert, um líder político. Farinata fala com orgulho, mesmo dentro do fogo. Ele discute política com Dante sobre suas cidades.
Dante também vê o Papa Cavalcante, pai de seu amigo. Cavalcante pergunta sobre seu filho, o poeta Guido. Dante fica triste por ver o sofrimento deles. Virgílio diz que o julgamento final vai piorar sua pena. Eles continuam a jornada para círculos mais profundos. Dante e Virgílio chegam ao sétimo círculo do inferno. Este lugar é guardado pelo Minotauro, um monstro metade homem, metade touro. Aqui são punidas as almas que cometeram atos de violência. O círculo está dividido em 3 anéis diferentes. No primeiro anel, os violentos contra o próximo estão em um rio de sangue fervente. Centauros armados com flechas vigiam essas almas. No segundo anel, os violentos contra si mesmos são transformados em árvores torturadas. Quando Dante quebra um galho, a árvore sangra e grita de dor. No terceiro anel, os violentos contra Deus e a natureza sofrem em uma planície de areia quente. Fogo cai do céu sobre eles sem parar. Dante fica com muito medo e tristeza ao ver esse sofrimento. Virgílio explica que a punição sempre corresponde ao pecado. Eles encontram um grupo de blasfemadores deitados na areia. Dante reconhece um deles, Capaneu, que ainda desafia Deus. Finalmente, os 2 poetas deixam o círculo dos violentos. Dante e Virgílio chegam a um poço muito profundo. Eles veem gigantes enormes presos no fundo. Os gigantes estão acorrentados contra as paredes de pedra. Virgílio explica que esses são os gigantes da mitologia. Eles foram punidos por desafiar os deuses. Um dos gigantes, chamado Anteu, os ajuda. Anteu pega os poetas com suas mãos enormes. Ele os coloca com cuidado no fundo do poço. Dante fica impressionado com o tamanho dos monstros. Eles ouvem os gigantes falando uma língua estranha. Virgílio diz que este é o último círculo antes do centro. O ar aqui é ainda mais frio e escuro. Eles continuam sua jornada para o 9º círculo. Dante e Virgílio descem para o 8º círculo do inferno. Este lugar é chamado de Malebolge. Aqui estão punidas as pessoas que cometeram fraude. O chão é coberto por um rio de excremento. O cheiro é horrível e insuportável. Dante vê muitas almas imersas na sujeira. Essas pessoas enganaram os outros durante a vida. Virgílio explica os diferentes tipos de fraude. Entre os condenados, Dante reconhece alguns florentinos.
Eles falam e gritam, cheios de sofrimento. O poeta sente uma mistura de pena e desgosto. Virgílio diz que a punição é sempre justa. Eles continuam a caminhada por uma ponte estreita. Dante e Virgílio chegam ao oitavo círculo. Este lugar é para pessoas que usaram a inteligência para fazer mal. Os condenados estão presos dentro de árvores estranhas. Quando Dante quebra um galho, a árvore grita e sangra. Uma voz explica que cada árvore é uma alma. Eles foram conselheiros fraudulentos na terra. Dante fala com a alma de um homem chamado Pier della Vigna. Pier era um conselheiro do imperador, mas seus inimigos o acusaram falsamente. Por causa dessas acusações, ele ficou desesperado e se matou. Outra alma, chamada de Jacopo, conta sua história triste. Ele usou palavras bonitas para enganar as pessoas. Virgílio pede para Dante ouvir, mas não sentir muita pena. A punição deles é justa por seus conselhos mentirosos. Eles não podem se mover e sofrem dor eterna. Dante fica muito triste, mas segue Virgílio para o próximo nível. Dante e Virgílio chegam ao nono vale do oitavo círculo. Este lugar é para as pessoas que criaram discórdia. Os pecadores são punidos de uma maneira horrível. Um demônio com uma espada corta os corpos deles. Depois de cortados, os corpos se juntam e andam em círculo. Então, o demônio os corta novamente. Dante vê Maomé, o fundador do Islã. Maomé está aberto do queixo até o fim do corpo. Ele explica que semeou discórdia religiosa. Dante também vê Bertrand de Born, um poeta guerreiro. Ele carrega sua própria cabeça como uma lanterna. Ele foi punido por causar discórdia entre um pai e um filho. A cena é muito violenta e Dante fica com medo. Virgílio diz que eles precisam continuar a jornada. Dante e Virgílio descem para o oitavo bolso do oitavo círculo. Este lugar é para aqueles que falsificaram coisas. O ar é horrível e cheira muito mal. Dante vê muitas pessoas doentes e cobertas de feridas. Elas estão deitadas no chão e não podem se mover. Elas coçam suas feridas com as unhas sem parar. Virgílio explica que estes são os falsificadores. Eles falsificaram dinheiro, identidades ou palavras. A punição deles é uma doença de pele terrível. A doença representa a falsidade das suas ações.
Dante fica com muita pena deles. Mas Virgílio diz que a justiça divina é perfeita. Eles não podem ficar muito tempo por causa do cheiro. Então, eles continuam sua jornada para o próximo bolso. Dante e Virgílio chegam ao fundo do inferno. Eles veem um grande lago de gelo chamado Cócito. Este é o lugar para os piores traidores. O vento é muito forte e frio. As almas estão completamente congeladas no gelo. Elas não podem se mover ou falar. Dante vê um gigante enorme no centro. Virgílio explica que ele é Lúcifer. Lúcifer tem 3 rostos horríveis. Cada rosto mastiga um grande traidor. Dante fica com muito medo da visão. Para sair do inferno, eles precisam descer pelo corpo de Lúcifer. Eles começam uma descida difícil e assustadora. Finalmente, eles passam pelo centro da Terra. Eles saem do inferno e veem as estrelas novamente. Dante e Virgílio chegam ao centro do inferno. Eles veem um lago gigante de gelo chamado Cócito. O lago está dividido em 4 círculos. No primeiro círculo, os traidores da família sofrem. As almas estão completamente congeladas no gelo. Dante sente muito frio e medo. No segundo círculo, estão os traidores da pátria. No terceiro, os traidores de seus convidados ou amigos. No centro absoluto, está o quarto círculo. Lá está Lúcifer, o imperador do reino do sofrimento. Lúcifer é um gigante horrível com 3 rostos. Cada rosto mastiga um grande traidor, Judas, Brutus e Cássio. Virgílio explica que estes são os piores pecadores. Para sair do inferno, eles precisam passar por Lúcifer. Eles descem pelo corpo do diabo para encontrar uma saída. Dante e Virgílio deixam o círculo dos preguiçosos. Eles começam a subir uma montanha muito íngreme. A subida é difícil e Dante fica cansado rapidamente. Virgílio o encoraja a continuar com palavras sábias. Eles encontram uma passagem estreita nas rochas. Dante sente uma nova esperança no seu coração. A luz do sol começa a aparecer acima deles. Virgílio explica que estão se aproximando do purgatório verdadeiro. O ar se torna mais puro e fresco. Dante vê uma grande porta à distância. Ele percebe que cada passo o deixa mais leve.
Finalmente, eles chegam a um platô antes da porta. Virgílio diz que a parte mais difícil da jornada terminou. Dante olha para trás e vê o longo caminho que percorreu. Ele se prepara para entrar no próximo nível da sua purificação. Dante e Virgílio chegam ao pé da montanha do Purgatório. Eles encontram uma área chamada Antipurgatório. As almas aqui esperam antes de entrar no purgatório verdadeiro. Essas pessoas morreram excomungadas pela Igreja. Elas se arrependeram no último momento da vida. Por isso, a sua pena é apenas uma longa espera. Dante fala com o rei Manfred da Sicília. Virgílio explica que estes são os falsificadores. Ele pede que Dante conte a verdade sobre a sua morte. Depois, os poetas encontram um grupo de pessoas negligentes. Essas almas adiaram o seu arrependimento por preguiça. Elas agora devem esperar fora do purgatório. O tempo de espera é igual ao tempo de negligência na Terra. Dante aprende que a esperança sempre existe para os que se arrependem. Finalmente, um anjo guia os dois para a entrada real do purgatório. Dante e Virgílio chegam à primeira cornija do purgatório. Eles veem almas sendo punidas pelo pecado do orgulho. As almas carregam pedras muito pesadas nas costas. Elas andam curvadas, olhando para o chão. Essa posição é o castigo por terem sido orgulhosas na terra. Dante fica com muita pena das almas. Ele reconhece uma escultura na parede da montanha. A escultura mostra exemplos de humildade. Virgílio explica que essas imagens devem inspirar as almas. As almas oram e cantam enquanto carregam o peso. Dante entende que o orgulho é um obstáculo para o amor. Ele promete a si mesmo ser mais humilde no futuro. Os dois poetas continuam a subir a montanha. Dante e Virgílio sobem para a segunda cornija da montanha. Este é o lugar onde as almas purgam o pecado da inveja. As almas estão vestidas com mantos de um tecido grosseiro e escuro. Elas estão sentadas, encostadas umas nas outras contra a parede da rocha. Seus olhos estão costurados com fio de ferro, como os de um falcão. Isso simboliza a cegueira que a inveja causa. Elas não podem ver os outros e, portanto, não podem sentir inveja. As almas cantam orações em voz alta e harmoniosa. Dante fica profundamente comovido com essa cena. Uma alma, chamada Sápia, começa a falar com Dante.
Ela conta que sentiu grande alegria com o infortúnio dos outros. Agora, ela entende o seu erro e busca a luz de Deus. Virgílio explica que o amor pelos outros cura a inveja. Eles ouvem mais vozes que falam sobre caridade e generosidade. Depois, os dois poetas continuam sua jornada para a próxima cornija. Dante e Virgílio sobem para a terceira cornija do purgatório. Este é o lugar onde a ira é purificada. Uma espessa e escura fumaça envolve completamente os penitentes. Eles não podem ver nada e devem andar com cuidado. Dante ouve vozes cantando Agnus Dei em coro. As almas na fumaça rezam por paz e mansidão. Um exemplo de ira é contado, a história de Procne. Outro exemplo é o do menino Amã, que foi enforcado. Essas histórias servem como lições contra a raiva. De repente, a fumaça se abre e Dante vê um anjo. O anjo toca a testa de Dante com sua asa. Isso remove mais um P marcado em sua testa. O anjo indica o caminho para a próxima cornija. Dante e Virgílio sobem uma escada fácil. Eles deixam a fumaça da ira para trás. Dante e Virgílio sobem para a quarta cornija do purgatório. Aqui, eles encontram as almas dos preguiçosos e dos avarentos. Essas almas são punidas por seu amor excessivo ao dinheiro e por sua falta de ação. Elas são forçadas a carregar pesos muito pesados nas costas. Os pesos simbolizam seu apego aos bens materiais. As almas caminham lentamente, gemendo de dor e cansaço. Dante fica comovido ao ver seu sofrimento. Uma alma para e conta sua história a Dante. Ele explica como a ganância arruinou sua vida. Virgílio aconselha Dante a aprender com esse exemplo. Eles observam as almas por um longo tempo. Finalmente, os dois poetas continuam sua jornada para o próximo nível. Dante reflete sobre os perigos da preguiça e da avareza. Dante e Virgílio chegam à quinta cornija do purgatório. Aqui, eles encontram as almas dos avarentos e dos pródigos. Essas almas estão deitadas no chão, com o rosto para baixo. Elas choram e lamentam seu amor excessivo pelo dinheiro. Dante ouve as almas recitando exemplos de pobreza e generosidade. Uma alma fala com Dante e se identifica como o Papa Adriano V. O Papa explica que seu castigo é ficar imóvel no chão. Ele conta que percebeu o erro de sua avareza muito tarde. Agora,
Ele entende que as riquezas da terra não têm valor. Virgílio pede a Dante para continuar a caminhada. Eles deixam as almas e seguem para a próxima cornija. Dante reflete sobre os perigos do amor ao dinheiro. Ele aprende uma importante lição sobre moderação. Dante e Virgílio chegam à sexta cornija do purgatório. Aqui, os pecadores da gula purificam seus corpos e almas. Eles são extremamente magros e sofrem com fome e sede terríveis. Uma árvore com frutas cheirosas fica no meio da cornija. Os frutos e a água são um teste para os espíritos. Os penitentes não podem comer ou beber nada. Eles aprendem a controlar seus desejos por comida e bebida. Dante fica com pena deles, mas entende a lição. Um espírito, Forese Donati, reconhece Dante e fala com ele. Forese explica como a oração de sua esposa o ajudou muito. Ele diz que seu sofrimento é útil para a sua cura espiritual. Dante se despede de Forese e continua sua jornada com Virgílio. Eles deixam a sexta cornija e se preparam para a última. Dante e Virgílio chegam à sétima cornija do purgatório. Aqui estão os pecadores que cometeram o pecado da luxúria. Eles são purificados pelo fogo. As chamas cobrem completamente os espíritos. Dante fica com muito medo de entrar no fogo. Virgílio o encoraja, dizendo que é necessário. Dante finalmente atravessa as chamas com grande esforço. Do outro lado, ele encontra um grupo de poetas antigos. Entre eles estão Guido Guinizelli e Arnaus Daniel. Eles conversam sobre o poder do amor e da poesia. Os poetas explicam que o amor excessivo os trouxe para este lugar. Agora, eles cantam exemplos de castidade para se purificar. Dante se despede deles com grande respeito. Ele e Virgílio seguem em direção ao paraíso terrestre. Dante e Virgílio finalmente chegam ao topo da montanha do purgatório. Eles entram em um lindo e antigo jardim. Este lugar é o paraíso terrestre, o jardim do Éden. Dante sente uma grande paz e felicidade. Virgílio diz que sua missão como guia terminou. Ele explica que a razão humana não pode ir mais alto. Dante fica triste por se separar de seu mestre e amigo. Virgílio desaparece, e Dante fica sozinho no jardim. Então, uma procissão solene aparece entre as árvores. Dante vê uma carruagem puxada por um grifo, uma criatura mítica.
Na carruagem, está uma mulher vestida de vermelho, branco e verde. Ela é Beatriz, o amor da juventude de Dante. Beatriz se tornará sua nova guia no paraíso. Dante está emocionado e um pouco assustado. Ele está pronto para a última parte de sua jornada espiritual. Dante e Beatriz chegam ao primeiro céu, o céu da lua. Eles veem espíritos pálidos e quase transparentes. Beatriz explica que essas almas não cumpriram seus votos na terra. Por isso, elas estão no céu mais baixo. Dante fica confuso e faz uma pergunta a Beatriz. Ele quer saber por que existem manchas escuras na lua. Beatriz responde com uma longa e bonita explicação. Ela diz que a diversidade no universo é a vontade de Deus. Todas as coisas são diferentes, mas formam uma harmonia perfeita. As manchas na lua são parte dessa ordem divina. Dante entende que não deve questionar a perfeição de Deus. Ele se sente mais calmo e pronto para continuar a viagem. Os espíritos cantam suavemente e desaparecem na luz. Beatriz olha para Dante com um sorriso de aprovação. Eles então sobem rapidamente para o próximo céu. Dante e Beatriz chegam à segunda esfera do paraíso. Eles estão no céu de Mercúrio. Muitas almas brilhantes se aproximam deles rapidamente. Essas almas foram ativas na Terra por fama e glória. Um espírito sai do grupo e fala com Dante. Ele se apresenta como o Imperador Justiniano. Justiniano explica a história do Império Romano. Ele conta sobre seu trabalho para criar leis justas. O imperador fala que sua ambição inicial era imperfeita. Depois, ele encontrou a verdadeira fé e se corrigiu. Agora, ele está feliz no céu e reflete a luz de Deus. Outras almas cantam para celebrar a justiça divina. Dante entende que as ações devem ter um propósito bom. Beatriz sorri, vendo a compreensão do poeta. Eles se preparam para subir ao próximo céu. Dante e Beatriz chegam ao terceiro céu, o céu de Vênus. Este é o reino das almas que foram influenciadas pelo amor. Muitos espíritos brilhantes dançam ao redor deles. Uma dessas almas se aproxima para falar com Dante. Ela se apresenta como Cunisa da Romano. Ela explica que seu amor terreno a trouxe para este céu. Outra alma famosa, Falco de Marsella, também aparece.
Ele foi um poeta que cantou sobre o amor cortês. Falco fala sobre a corrupção na igreja de sua época. Dante fica impressionado com a luz e a alegria deste lugar. Beatriz sorri, vendo a compreensão de Dante crescer. As almas demonstram que o amor pode levar à salvação. Elas começam a cantar um hino de louvor a Deus. A música é tão linda que Dante quase chora. Então, Beatriz indica que é hora de continuar a viagem. Dante e Beatriz chegam ao céu do sol. Eles são cercados por um círculo de luzes brilhantes. Cada luz é a alma de um grande sábio ou teólogo. As almas dançam e cantam com perfeita harmonia. Dante fica impressionado com a beleza e a ordem do lugar. São Tomás de Aquino se apresenta e fala sobre sabedoria. Ele explica que a razão e a fé podem trabalhar juntas. Outra luz, a de São Francisco, também começa a falar. Eles contam histórias sobre outros santos importantes. Dante aprende que a verdadeira luz vem de Deus. As almas formam uma coroa gloriosa ao redor dos visitantes. A música delas é um hino de amor e conhecimento. Dante sente uma grande alegria e compreensão. Ele percebe que o intelecto humano é um dom divino. Finalmente, as luzes param de dançar e ficam em silêncio. Dante e Beatriz chegam ao céu de Marte, a esfera dos guerreiros da fé. A luz aqui é de uma cor vermelha e brilhante. Dante vê uma grande cruz de luz no céu. Almas gloriosas descem por essa cruz como estrelas. Essas são as almas dos mártires e dos cruzados. Elas cantam um hino de louvor a Deus. Dante fica impressionado com a beleza e a ordem do lugar. Uma alma se aproxima e se apresenta como seu ancestral, Caxiagida. Caxiagida foi um cavaleiro que lutou nas cruzadas. Ele fala com grande orgulho sobre sua vida e sua morte honrosa. Caxiagida prediz o exílio futuro de Dante de Florença. Ele diz que esse sofrimento trará grande sabedoria para Dante. Dante se sente encorajado e mais forte após essa conversa. Beatriz sorri, vendo que Dante está pronto para continuar a viagem. Dante e Beatriz chegam à esfera de Júpiter. Esta é a casa das almas que buscaram a justiça na terra. Milhares de luzes brilhantes formam uma águia gigante no céu. A águia é um símbolo do governo justo de Deus. Dante fica impressionado com a beleza da visão. A águia fala com uma só voz,
mas representa muitas almas. Ela explica que a verdadeira justiça vem apenas de Deus. Os reis e imperadores da terra frequentemente falham em ser justos. A águia menciona alguns governantes bons e outros maus. Dante aprende que o julgamento humano é imperfeito. Apenas no céu, a justiça é perfeita e eterna. A visão da águia desaparece lentamente. Beatriz sorri, vendo que Dante entendeu a lição. Eles se preparam para subir para a próxima esfera. Dante e Beatriz chegam ao sétimo céu, o céu de Saturno. Este é o céu das pessoas que viveram uma vida de contemplação. A luz aqui é mais suave e tranquila. Dante vê uma escada dourada que sobe muito alto. Muitos espíritos descem por essa escada luminosa. Beatriz explica que estes são os espíritos contemplativos. Um espírito se aproxima de Dante com grande alegria. Ele se apresenta como São Pedro Damião. O santo fala sobre a importância da vida espiritual simples. Ele critica o luxo e a corrupção na igreja da época de Dante. Dante escuta atentamente e fica muito impressionado. De repente, todos os espíritos gritam com uma voz forte. O grito é tão poderoso que Dante quase não consegue entender. Beatriz sorri e diz que este é um sinal de amor divino. Eles se preparam para subir ao próximo céu, o céu das estrelas fixas. Dante e Beatriz chegam ao céu das estrelas fixas. Eles estão agora na constelação de Gêmeos. Dante olha para baixo e vê todos os planetas que visitou. A visão é incrível e ele sente uma grande alegria. Beatriz explica que este é o lugar dos espíritos triunfantes. De repente, uma luz muito forte aparece. É o apóstolo São Pedro, que vem testar a fé de Dante. São Pedro faz 3 perguntas difíceis sobre fé. Dante responde com confiança e precisão. São Pedro fica muito satisfeito com as respostas. Ele aprova Dante e o abençoa. Em seguida, aparecem São Tiago e São João. Eles também testam a esperança e o amor de Dante. Dante passa em todos os testes com sucesso. Beatriz sorri, orgulhosa do progresso do poeta. Dante e Beatriz chegam ao 9º céu, chamado Primum Mobile. Este é o céu mais rápido e está mais perto de Deus. Dante não vê estrelas, apenas uma luz intensa e pura.
Beatriz explica que este céu controla o movimento de todos os outros. Ela fala sobre a ordem perfeita do universo. Dante entende que o amor de Deus move tudo. Ele vê 9 círculos de anjos girando ao redor de um ponto central. Cada círculo corresponde a um dos céus inferiores. Beatriz critica os humanos que buscam riquezas terrenas. Ela diz que eles deveriam buscar a verdadeira luz divina. Dante sente uma alegria imensa e uma nova clareza. Ele está preparado para o último passo da sua jornada. Beatriz olha para cima, em direção ao Empírio. Ela diz que ali está a verdadeira casa de Deus e dos santos. Dante e Beatriz finalmente chegam ao Empírio, o lugar mais alto do paraíso. Eles veem uma luz muito forte e bonita, que é a luz de Deus. Dante não consegue descrever bem o que vê, porque é muito diferente de tudo na Terra. Ele vê um grande rio de luz, cheio de anjos e almas santas. Beatriz explica que o rio representa a graça de Deus. Depois, a visão muda e Dante vê uma grande rosa celestial. A rosa tem muitos assentos, onde ficam as almas abençoadas. No centro da rosa, ele vê a Virgem Maria, que sorri para ele. Dante sente um amor e uma paz enormes, que ele nunca sentiu antes. Ele entende que este é o verdadeiro lar de todas as almas boas. Beatriz volta para o seu lugar na rosa, porque a viagem de Dante acabou. Dante fica sozinho, mas sente que Deus está com ele. Ele olha para a luz divina uma última vez. Agora, ele tem uma nova compreensão sobre o amor de Deus. A sua grande aventura no paraíso termina aqui, no Empírio.